E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Dois homens são bem populares entre os membros da igreja aqui de Utah. Eles são membros da igreja e eles manifestaram recentemente a intenção de se casarem. Eu não os conheço pessoalmente, eu imagino que são pessoas incríveis. Eu li alguns dos posts que eles fizeram, assisti alguns dos vídeos deles. Eles são pessoas inteligentes, carismáticas, bonitas, talentosas. Mas a decisão deles entrarem num relacionamento homossexual, ela fere os mandamentos de Deus. E quando eu vi vários dos meus amigos curtindo, comentando, parabenizando o casal, eu decidi fazer esse vídeo. Isso não quer dizer que eu estou condenando esses dois rapazes para o inferno, tá certo? E eu não estou exortando esses amigos que curtiram, que comentaram, que parabenizaram, que eles devem se arrepender. Não é nada disso. Eu só quis fazer uma reflexão, porque é tão flagrante a desobediência aos mandamentos de Deus, que eu acho que a sociedade está perdendo a noção da gravidade que é um relacionamento desse tipo. Deixa eu começar com o básico, e que é o mais importante. Deus nos ama. Ponto. Essa é a maior verdade do universo. Em seguida, nós precisamos entender que Deus nos deu os mandamentos. Esses mandamentos, eles nos protegem e nos concedem bênçãos. Se nós verdadeiramente amamos a Deus, nós precisamos guardar seus mandamentos. A felicidade, ela é um fruto da obediência aos mandamentos de Deus. O nosso profeta ensinou isso não faz muito tempo. Por outro lado, Satanás, ele nos odeia. Ele quer que desobedeçamos aos mandamentos de Deus. Ele deseja a nossa miséria. Ele incita os nossos apetites, as nossas paixões, e ele até faz com que nós confundamos o que é diversão com o que é alegria e felicidade. Para Deus, o casamento é a união sagrada entre homem e mulher. É um mandamento. O casamento traz bênçãos de proteção e felicidade. E Satanás, ele não quer a nossa felicidade. É por isso que ele não quer que homem e mulher se casem. Que se mantenham casados ou que sejam felizes nesse relacionamento sagrado. Satanás, ele incentiva o casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque isso é contra o mandamento divino. Esse sábado, amanhã, eu vou assistir um casamento no templo de um rapaz que eu fui líder. Eu estou feliz, muito feliz por ele e pela noiva. Alguns meses atrás, um outro rapaz, que eu também fui líder, se casou, mas ele casou com um homem. Eu fiquei feliz com o casamento dele? Não, não fiquei feliz. As fotos mostravam ele sorrindo, mostravam as pessoas alegres, né? Mas, gente, o que eu sei é que esse rapaz não vai poder atingir o potencial eterno dele por casar-se com um homem. Esse relacionamento não gerará a felicidade duradoura que Deus quer dar para os seus santos. Eles poderão ter alegria em suas obras por um tempo, mas, como o Senhor disse, logo chegará o fim, e eles serão cortados e lançados no fogo de onde não há retorno. Não me entendam mal, eu não estou condenando nem meu amigo ao inferno, nem estou condenando esses dois rapazes populares de Utah que querem se casar. Eu sei que os homens, e é isso que eu estou tentando expressar, são livres segundo a carne. Todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. São livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. Não há meio termo, meus irmãos e irmãs. Embora eu não seja o juiz do destino eterno dessas pessoas, eu tenho que ter certeza sobre o que é certo e o que é errado, o que é mandamento e o que é pecado. Todos nós temos a luz de Cristo, que nos ajuda a discernir o certo do errado. E aqueles que são batizados receberam o dom do Espírito Santo. Ora, com essa capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, nós não precisamos ficar confusos. Eu sei que existem situações difíceis. Recentemente, o presidente Daniel Oaks, que é o primeiro conselheiro na primeira presidência, ele tratou de um assunto delicado. O presidente Oaks, ele leu a carta de uma jovem, talvez 17, 18 anos, que tem amigos da igreja que estão confusos com relação ao seu gênero. E eu vou citar uma parte do que ele disse, mas eu recomendo, e vou deixar aí na descrição, o devocional inteiro, que vocês assistam, é muito bom. Olha só o que ele disse.
Qualquer um que não trata as pessoas que enfrentam desafios de identidade de gênero com amor e dignidade não está alinhado com os ensinamentos do primeiro e do segundo mandamento. Assim, no que diz respeito à lei de Deus, precisamos lembrar que Deus revelou repetidas vezes que criou macho e fêmea. E quanto ao nosso dever de amar o próximo, precisamos lembrar que Deus nos ordenou amar até mesmo aqueles que não guardam os mandamentos. Se você, um membro da sua família ou um amigo está lutando com essas questões de confusão de identidade, exorto a aplicar tanto a lei do Evangelho quanto o amor e a misericórdia de nosso Salvador e Redentor, que o ajudará e o guiará se você andar pacientemente em seus caminhos. Jesus Cristo, que disse ser a luz do mundo, nos ensina o caminho que precisamos seguir para receber as bênçãos mais especiais de nosso Pai Celestial. Ele nos ensina por meio das Escrituras, de seus profetas e por meio de revelação pessoal. Ele nos ama e nos guiará ao procurarmos segui-lo. Agora que li isso, quero ler com vocês a revelação chamada Família Proclamação ao Mundo, de 1995. Eu vou apenas tirar alguns trechos, mas também vou deixar aí para que vocês possam acessar ela na completude. Todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam e, como tal, possui natureza e destinos divinos. O sexo, masculino ou feminino, é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. Na esfera pré-mortal, os filhos e filhas que foram gerados em espírito conheciam e adoravam Deus como seu Pai eterno e aceitaram seu plano, segundo o qual seus filhos poderiam obter um corpo físico e adquirir experiência terrena, a fim de progredirem rumo à perfeição, terminando por alcançar seu destino divino como herdeiros da vida eterna. O primeiro mandamento dado a Adão e Eva por Deus referia-se ao potencial de tornarem-se pais, na condição de marido e mulher. Declaramos que o mandamento dado por Deus a seus filhos de multiplicarem-se e encherem a terra continua em vigor. Declaramos também que Deus ordenou que os poderes sagrados de procriação sejam empregados somente entre homem e mulher legalmente casados. Advertimos que as pessoas que violam os convênios de castidade, que maltratam o cônjuge ou os filhos, ou que deixam de cumprir suas responsabilidades familiares, deverão um dia responder perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. Advertimos também que a desintegração da família fará recair sobre pessoas, comunidades e nações as calamidades preditas pelos profetas antigos e modernos. Meus amigos, a minha conclusão é a seguinte: eu vou continuar respeitando meus amigos e até os desconhecidos que têm uma visão diferente da que eu estou apresentando para vocês aqui. Ou que eles escolham um caminho que eu sei que não é o caminho certo para a felicidade. Eu vou conviver com eles, eu vou zelar por eles, eu vou respeitar, vou amar eles, assim como Jesus Cristo faria. Mas eu não deixarei de crer, de ensinar o que eu sei ser certo. Aos amigos que decidiram deliberadamente desobedecer a Deus, eu deixo meu julgamento final para Deus, porque Deus conhece o coração e as circunstâncias, e Ele vai julgar com amor e justiça. Eu acredito que muitos que escolheram caminhos errados vão ser que nem o filho pródigo. Eles vão voltar quando eles caírem em si. Sempre há esperança no arrependimento e na fé em Cristo. Quanto a mim, eu devo cuidar da minha própria vida, dos meus desafios. Eu tenho que advertir contra o pecado, mas sem condenar o pecador. Alguns de vocês, depois que eu fiz o post nas minhas redes sociais privadas, enviaram algumas perguntas. Uma delas eu acho apropriado comentar aqui com vocês. Foi um rapaz que sofre com atração por pessoas do mesmo sexo, ou seja, ele se sente atraído por outros homens. E ele me diz que tem sido muito difícil. E que ele acredita nas coisas que eu falei. Ele acredita na igreja, ele acredita no Evangelho de Jesus Cristo, ele acredita nos padrões que tenho apresentado para vocês nesse vídeo. Mas ele está preocupado com o seguinte: Lucas, se o casamento é um mandamento, como eu vou conseguir cumprir esse mandamento?
E eu lembrei ele que, de fato, o casamento é um mandamento, mas que se ele se esforçar ao máximo e por uma circunstância que foge do controle dele, ele não casar, ele vai ter essa oportunidade, se for fiel, na vida futura. Os profetas nos garantem isso. Também lembro vocês que o Senhor disse em Doutrina e Convênios que quando dá um mandamento, mas por circunstâncias que fogem do controle de seus santos, eles não conseguem obedecer àquela lei, a graça do Senhor é suficiente e Ele aceita a oferta como é feita. Eu sei que Deus ele entende perfeitamente todas as nossas dores, tristezas, angústias e que Ele pode nos ajudar. E quando nós consideramos o sacrifício de Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, o altruísmo que Ele teve, quando nós entendemos como essa vida é passageira, e como o cumprimento dos mandamentos de Deus nos tira um peso, de fato os mandamentos não são pesados. Quando nós vivemos a lei de Deus, nós recebemos alegria, nós recebemos descanso para a nossa alma. E quando nós sentimos essas coisas, então se torna muito mais fácil. Alguns, eles vão ter que lidar com sentimentos de atração pelo mesmo sexo. Isso não significa que eles são obrigados a casar. Só porque tem essa atração não significa que são pecadores. Se eles não cederem a essa tentação, eles podem desfrutar de todas as bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo. Mas quando eles tomam atitude e eles têm um comportamento que é contrário aos mandamentos de Deus, como por exemplo, casar-se com alguém do mesmo sexo, eles vão contra aquilo que Deus instituiu, por exemplo, na família Proclamação ao Mundo, e em várias escrituras, e nos ensinamentos dos profetas vivos. O que nós fazemos? Imagina se um filho seu, ele diz, pai, quero que você vá no meu casamento, vou me casar com outro homem. Como que você reagiria? Sabendo que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. Eu vou dizer como eu faria. Cada situação é diferente e cada um de nós precisa buscar entendimento sobre o que fazer. Mas eu iria no casamento desse filho. Eu iria porque eu quero demonstrar amor e aquilo para o meu filho é um momento importante. Ainda que seja contrário ao que eu penso, ao contrário do que eu acredito, e que eu veja que se ele continuar nessa rota, ele não vai poder desfrutar da plenitude das bênçãos que o bondoso Pai Celestial preparou para ele e que o sacrifício de Jesus Cristo tornou possível. Ainda assim eu vou estar lá. E eu não estou dizendo que todo mundo tem que agir dessa maneira. Talvez a melhor coisa para aquele filho, aquele amigo, aquele parente entender a importância do mandamento é você não estar presente, mas eu sinto que eu estaria presente, deixando claro para o filho as minhas crenças. Por toda a vida ele entendeu. E de forma nenhuma estou apoiando o pecado, mas eu estou olhando para a pessoa. Todos nós somos pecadores. A gente não pode julgar um ao outro porque nosso pecado é diferente. Cada um de nós tem desafios e nós temos que ajudar as pessoas a cumprirem os mandamentos de Deus. Então, isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero que vocês assistam o devocional do Presidente Oaks e entendam a lei de Deus, mas também o amor que o Senhor mostra a cada um de nós, que somos falhos e que nem sempre estamos preparados para viver à altura das expectativas de Deus, mas por meio do arrependimento nós podemos mudar. Também espero que sintam na palavra do Presidente Oaks o amor que os profetas têm por aqueles que sofrem com essa situação, sejam eles mesmos sofrendo atração por pessoas do mesmo sexo, ou os dois sexos, ou os familiares e amigos que estão próximos dessas pessoas, que querem ser fiéis, que entendem os mandamentos, mas que têm esses desafios. Então, para aqueles dois que eu não conheço e vão se casar, como para aquele meu liderado que casou, e para todos os outros, porque todos nós temos parentes e amigos que lidam com essas questões, que possamos ser bondosos, que possamos respeitar a opinião e a visão deles, mas, acima de tudo, que estejamos interessados em agradar a Deus.
porque Deus, Ele nos deu mandamentos para nossa salvação e alegria. Nós não nos escondemos, nós não podemos deixar de falar de sua lei, porque nos faz bem e porque Ele expressamente nos ordenou que divulgássemos a sua palavra. Então, por mais que algumas pessoas fiquem incomodadas e que seja difícil, nós precisamos proclamar essas coisas. Obrigado por ouvirem. Até a próxima, pessoal. Tchau.